O sequestro de Patrícia Bravanel, filha do apresentador e empresário Silvio Santos, ocorrido em agosto de 2001, rapidamente se transformou em um dos episódios criminais mais marcantes da história recente do Brasil. E, para muitos especialistas, o caso que inaugurou uma nova era no modo como crimes de alta repercussão seriam tratados pela mídia, pela polícia e pela opinião pública. Mais do que apenas um crime de sequestro, o episódio se tornou um fenômeno nacional, expondo as fragilidades de segurança de grandes personalidades, a ousadia de organizações criminosas e, sobretudo, a vulnerabilidade sentimental que permeou a narrativa. A cronologia do crime começou na manhã de 13 de agosto de 2001, quando Patrícia, então com 23 anos, foi abordada por criminosos enquanto deixava sua residência, em São Paulo. A ação foi rápida, silenciosa e extremamente calculada. Os sequestradores sabiam exatamente a rotina, o veículo, o trajeto e até o horário que a filha do apresentador usava para sair de casa. Segundo documentos posteriores do processo, o grupo já observava a jovem havia semanas, o que evidencia um planejamento cuidadoso e organizado, típico de quadrilhas especializadas em sequestros milionários, que se multiplicavam pelo país no fim da década de 1990 e início dos anos 2000. Patrícia foi levada para um cativeiro simples, possivelmente improvisado, mas funcional. Os sequestradores tinham um perfil curioso. Eram jovens, com pouca experiência criminosa, mas com enorme confiança. Liderados por Fernando Dutra Pinto, que mais tarde seria morto após confronto policial, o grupo parecia alternar entre impulsividade e frieza estratégica. Relatos posteriores revelam que, apesar da tensão, a vítima foi tratada sem violência física, algo incomum em sequestros da época, que frequentemente envolviam agressão, ameaças e longos períodos de confinamento. Enquanto isso, o Brasil inteiro acompanhava a cobertura frenética. A mídia entrou em campo com força total, mobilizando helicópteros, plantões extraordinários, entrevistas com especialistas e uma pressão emocional jamais vista. A opinião pública se dividiu entre o medo crescente e o fascínio pelas reviravoltas. Silvio Santos, por sua vez, adotou uma postura cautelosa e discreta. Ele não fez pronunciamentos públicos nos primeiros dias, seguindo à risca as orientações dos negociadores. As negociações foram longas e extremamente tensas. Os sequestradores exigiam uma quantia milionária, explorando tanto a fama quanto o poder financeiro do apresentador. Mesmo assim, o SBT manteve silêncio absoluto, evitando vazamentos que pudessem colocar Patrícia em risco. É importante lembrar que, naquela época, o Brasil vivia um auge dos sequestros relâmpago e cativeiros improvisados, um período em que casos com famosos eram raros, mas muito mais perigosos pela visibilidade envolvida. O desfecho veio apenas após 8 dias de sequestro, quando Patrícia foi libertada. Ao contrário do que ocorre em muitos casos, ela saiu fisicamente ilesa e emocionalmente firme, segundo relatos posteriores. Entretanto, enquanto o país comemorava, uma segunda fase, ainda mais dramática, estava prestes a começar. Fernando Dutra Pinto, o líder do bando, invadiria a casa do próprio Silvio Santos dias depois, numa das cenas mais surreais e cinematográficas da história policial brasileira. Armado e acuado, ele transformou a residência do apresentador em palco de um cerco policial que durou horas e foi transmitido praticamente ao vivo para todo o país. A libertação de Patrícia não representou o fim, mas sim o início de uma longa cadeia de repercussões judiciais, psicológicas e midiáticas. O caso abriu um precedente, tornou-se estudo obrigatório em segurança privada, expôs lacunas na formação policial e marcou definitivamente o imaginário social do país. Até hoje, 2 décadas depois, o sequestro ainda é lembrado como um divisor de águas. A mente por trás do crime, quem era Fernando Dutra Pinto e como se formou o sequestro mais midiático do país. Se, por um lado, o sequestro de Patrícia Bravanel expôs a fragilidade de segurança ao redor de figuras públicas, por outro revelou ao Brasil um criminoso que, até então, era praticamente desconhecido. Fernando Dutra Pinto, um jovem de pouco mais de 20 anos que, em poucas semanas, se tornaria o foco de todo o noticiário nacional. O segundo tópico deste dossiê investigativo examina justamente a história, personalidade e trajetória desse indivíduo que planejou, executou e levou às últimas consequências um dos crimes mais emblemáticos da história recente do país. Fernando não era um bandido tradicional. Não era oriundo de grandes facções criminosas, não tinha histórico de crimes violentos, tampouco fazia parte de quadrilhas altamente estruturadas, como acontecia com muitos sequestradores da época. Sua ficha policial, antes do caso, era quase irrelevante. O que torna sua trajetória ainda mais curiosa e ao mesmo tempo perturbadora é a forma como ele transita entre comportamentos impulsivos e gestos extremamente calculados.
Investigações posteriores revelaram que Fernando era alguém com traços claros de liderança, persuasão e, sobretudo, audácia. Ele não apenas participou do sequestro, ele arquitetou, comandou e se colocou como protagonista. Diferente de criminosos que agem movidos pela oportunidade, Fernando estudou meticulosamente a rotina de Patrícia Abravanel, observou sua residência, seus horários e, segundo depoimentos oficiais, chegou até a seguir a jovem em alguns trajetos. Isso demonstra não apenas organização, mas uma confiança fora do comum para alguém tão jovem. Relatos de pessoas que conviveram com ele descrevem uma figura ambígua, carismático, inteligente, mas temperamental. Essa dualidade seria essencial para entender suas decisões nos dias seguintes ao sequestro. Ele era capaz de negociar com calma, mas também de tomar atitudes completamente imprevisíveis, como a fuga cinematográfica após libertar Patrícia e, principalmente, a invasão à casa de Silvio Santos pouco tempo depois. Ao mesmo tempo, há outro elemento que marcou profundamente a construção do crime, a influência do ambiente social e econômico dos anos 2000. Naquele período, São Paulo vivia uma explosão de sequestros, desde os relâmpagos, de curta duração, até os longos e milionários, envolvendo famílias de empresários. Era uma época em que quadrilhas menores tentavam ganhar notoriedade copiando métodos de grupos maiores. Nesse contexto, Fernando parecia querer mais do que dinheiro. Ele buscava impacto, visibilidade, poder. Diferente de criminosos experientes, Fernando não demonstrava preocupação em se manter invisível. Ele arriscava, aparecia, falava demais, negociava de forma direta e expunha sua identidade a pessoas próximas. Isso levou os investigadores a atribuírem a ele uma característica rara. Ele era um sequestrador que não temia exposição, algo que se tornaria ainda mais evidente no episódio que viria depois, quando invadiu a casa mais vigiada do Brasil. Entretanto, não se pode compreender Fernando apenas pela lente criminal. O cerco da polícia e a pressão midiática o transformaram rapidamente em uma figura desesperada. Em poucos dias, ele deixou de ser apenas o mentor do sequestro e se tornou o homem mais procurado do país. A caçada policial envolveu equipes especializadas, helicópteros e perícia tecnológica, métodos pouco usuais na época. A cada movimentação da polícia, Fernando reagia com intensidade, fugindo por telhados, entrando em residências alheias e cometendo erros que aceleraram sua captura. Mas há um ponto que merece atenção: a escolha da vítima. Por que Patrícia Abravanel? Investigações mostram que Fernando acreditava que o sequestro de um membro da família do maior comunicador do país garantiria pagamento rápido e alto. Contudo, há indícios de que ele não imaginava a proporção que o crime tomaria. A mídia transformou o caso em um espetáculo nacional, algo que o próprio criminoso passou a observar, segundo depoimentos, de dentro do cativeiro. Essa exposição o afetou psicologicamente e, de certa forma, alimentou sua sensação de desafio contra o sistema. Após a libertação de Patrícia, Fernando voltou a surpreender. Acreditando estar cercado, ele tomou uma decisão que mudaria o rumo da história: invadir a casa do próprio Silvio Santos e mantê-lo refém. Um ato desesperado, irracional e, ao mesmo tempo, simbólico. Ali, diante de policiais, fotógrafos e câmeras, Fernando escreveu o capítulo final de sua trajetória, um capítulo que marcaria para sempre a memória do país. O sequestro de Patrícia Abravanel, 7 dias de cativeiro, tensão e silêncio absoluto. O desaparecimento de Patrícia Abravanel, em agosto de 2001, desencadeou uma das maiores mobilizações policiais e midiáticas do país. Um crime que começou como mais um sequestro em meio ao auge desse tipo de delito no Brasil rapidamente se transformou em um fenômeno nacional, abalando não apenas a família da vítima, mas também milhões de brasileiros que acompanharam cada detalhe por jornais, rádios e telejornais. Este tópico reconstrói, em detalhes, o que aconteceu durante os 7 dias em que Patrícia esteve sob domínio de Fernando Dutra Pinto e sua quadrilha, dias marcados por medo, incerteza, mas também por escolhas calculadas e surpreendentes. Logo nas primeiras horas após o sequestro, a polícia percebeu que não estava lidando com criminosos comuns. O grupo responsável pela ação não fazia parte das grandes quadrilhas já conhecidas pela divisão anti-sequestro. Em vez disso, tratava-se de um pequeno grupo liderado por um jovem audacioso e imprevisível. A abordagem usada para capturar Patrícia foi direta, interceptação rápida, sem troca de tiros, sem grande planejamento logístico. O cativeiro escolhido era improvisado e, de acordo com documentos oficiais posteriormente divulgados, apresentava sinais claros de insegurança, como pouca ventilação, falta de isolamento acústico e estrutura frágil. Os depoimentos da própria Patrícia, após ser libertada, ajudaram a montar o quebra-cabeça de como foi sua rotina durante o cativeiro.
Ela contou que Fernando alternava momentos de agressividade com lapsos de calma, e que conversava com ela como se buscasse algum tipo de validação para seus atos, algo que especialistas chamam de comportamento de pseudo-justificação. Essa oscilação de humor tornou o período ainda mais angustiante. Ele a tratava, às vezes, com frieza absoluta e, em outras, tentava estabelecer diálogo, como se quisesse minimizar a percepção de crueldade. Um ponto interessante investigado por criminólogos é que Fernando não tinha experiência em sequestros prolongados. Isso ficou evidente pela falta de estrutura do cativeiro, comida precária, vigilância desorganizada e mudança de esconderijo em momentos inadequados. A polícia, por sua vez, tinha pouca informação e enfrentava um dilema. Agir rapidamente poderia colocar Patrícia em risco. Esperar demais significava permitir que o criminoso se deslocasse e dificultasse ainda mais o resgate. Os dias seguintes foram marcados por telefonemas tensos. Fernando fez contato com a família, pediu resgate, mas demonstrou insegurança e contradições durante as negociações. Em uma das ligações, ele se contradiz sobre prazos. Em outra, muda o valor solicitado. Esses sinais, analisados depois pelos investigadores, mostravam que Fernando estava começando a perder o controle emocional do crime que havia planejado. Enquanto isso, nos bastidores, a equipe de Silvio Santos trabalhava em silêncio absoluto. Diferente de outros casos, onde familiares aparecem constantemente na imprensa, a família Abravanel optou por uma estratégia discreta. Nada era divulgado, nenhuma manifestação pública era feita, e a televisão, normalmente um palco para Silvio, se manteve em silêncio. Essa postura intrigou a mídia, mas foi considerada essencial para não incentivar o comportamento instável do sequestrador. Durante o cativeiro, Patrícia relatou ter vivido momentos de profunda vulnerabilidade emocional, mas também de fé. Ela afirmou que orou repetidamente, acreditando que sobreviveria. Curiosamente, essa postura calma impactou o próprio Fernando, que, segundo testemunhas, demonstrou repetidos momentos de hesitação. A psicologia criminal interpreta essas reações como rupturas emocionais, momentos em que o agressor se distancia do papel de vilão e se vê diante de sua própria humanidade, algo incompatível com o crime cometido. O desfecho do sequestro foi inesperado. Patrícia foi libertada antes do pagamento integral do resgate. Isso surpreendeu até mesmo a polícia. Fernando, cada vez mais acuado, começou a perceber que sua identidade já havia sido exposta e que a caçada se intensificaria rapidamente. Essa percepção afinou seu senso de urgência e, de maneira improvável, ele decidiu abandonar Patrícia, acreditando que isso diminuiria a pressão policial sobre ele. Não diminuiu. A libertação, embora fosse um alívio, não encerrava o caso. Pelo contrário, ela desencadeou a segunda fase do drama, muito mais intensa e perigosa. Com a vítima salvo, o foco total das autoridades se voltou para a captura de Fernando, que se tornaria, em poucas horas, o homem mais procurado do país. A fuga, que se transformaria em um espetáculo nacional, se iniciava ali. A captura explosiva, a caçada nacional a Fernando Dutra Pinto. Após a libertação de Patrícia Abravanel, o Brasil inteiro acreditou que o caso finalmente entraria em seu capítulo final. No entanto, a partir daquele momento, a investigação tomou um rumo totalmente inesperado, transformando-se em uma das maiores operações policiais já registradas na mídia nacional. Fernando Dutra Pinto, o líder do sequestro, desapareceu por 48 horas, e esse intervalo curto foi suficiente para desencadear um verdadeiro frenesi policial e midiático. A caçada por ele não seria apenas um procedimento padrão, seria um espetáculo dramático, imprevisível e carregado de violência. Com a liberdade de Patrícia e o depoimento inicial dela, a polícia passou a ter informações preciosas sobre o perfil psicológico e comportamental do sequestrador. Os investigadores perceberam rapidamente que Fernando não era apenas um criminoso buscando dinheiro. Ele demonstrava impulsividade, necessidade de controle e uma personalidade que os especialistas chamariam de altamente desorganizada. Isso significava que, durante a fuga, ele poderia tomar decisões erráticas e, portanto, extremamente perigosas. O que veio a seguir confirmou exatamente essa previsão. Ao invés de esconder-se em locais discretos, Fernando continuou circulando por cidades na Grande São Paulo, sempre armado e demonstrando agressividade quando confrontado. O primeiro grande confronto aconteceu quando uma viatura tentou abordá-lo. Em vez de fugir, ele reagiu a tiros, ferindo 2 policiais. Esse episódio marcou o início de uma onda de violência que se estenderia pelos dias seguintes. Enquanto isso, a imprensa começou a tratar a caçada como um thriller real. Jornais exibiam mapas, timelines e reconstruções animadas dos movimentos de Fernando. Helicópteros sobrevoavam bairros inteiros à procura de pistas.
Canais de TV interrompiam a programação sempre que surgia uma nova informação. Era um dos primeiros casos no qual o país inteiro acompanhava, em tempo real, a trajetória de um criminoso em fuga. A tensão chegou ao ápice quando Fernando, sentindo o cerco se fechar, invadiu uma casa no bairro do Morumbi, sem saber que a residência pertencia ao próprio apresentador Silvio Santos. Ao encontrar o dono da casa, Fernando tomou uma decisão completamente inesperada. Fez Silvio Santos refém. O incidente, que durou mais de 7 horas, se tornou o episódio mais surreal e dramático de toda a investigação. Silvio, conhecido por sua calma e habilidade comunicativa, manteve uma postura extraordinária. Ele conversou com Fernando, tentou acalmá-lo e, em vários momentos, conseguiu reduzir a tensão. Do lado de fora, centenas de policiais cercavam a residência, enquanto a imprensa exibia imagens ao vivo. O país assistia a uma situação inimaginável. O maior comunicador do Brasil, refém do sequestrador que havia mantido sua filha em cativeiro dias antes. A negociação foi intensa. A polícia não podia agir de forma precipitada, e Fernando estava visivelmente descontrolado, alternando entre exigir fuga, pedir garantias e demonstrar sinais de desespero. Esse comportamento instável tornou o momento um dos mais delicados da história policial recente. O governador de São Paulo na época, Geraldo Alckmin, chegou pessoalmente ao local para intervir. Sua presença gerou críticas e elogios, e até hoje o episódio divide especialistas. Alguns afirmam que a participação do governador elevou o risco, outros acreditam que sua autoridade ajudou a conduzir uma solução pacífica. O fato é que, após horas de tensão, Fernando finalmente se rendeu. Ele saiu da casa desarmado, escoltado por policiais, enquanto Silvio Santos caminhava logo atrás, visivelmente exausto, mas ileso. A imagem da rendição percorreu o país em segundos. A sensação era de alívio generalizado. A vítima havia sido libertada, o criminoso capturado e o capítulo mais crítico parecia encerrado. No entanto, as investigações ainda iriam revelar que esse não era o fim. Na verdade, era o início de uma nova fase, onde surgiriam contradições, polêmicas e dúvidas profundas sobre como o caso havia sido conduzido. Ao chegar à delegacia, Fernando foi interrogado, exibido à imprensa e citado em dezenas de entrevistas. Seu comportamento oscilava entre arrogância e fragilidade. Ele afirmava que nunca teve intenção de matar Patrícia ou Silvio, mas suas ações durante a fuga contradiziam essas declarações. Psicólogos forenses posteriormente definiram sua postura como narcísica e fragmentada, marcada por uma necessidade de protagonismo e por impulsos destrutivos. A caçada mais midiática do país havia terminado. Mas o Brasil ainda não estava preparado para os desdobramentos que estavam por vir, especialmente para o desfecho trágico que encerraria a vida de Fernando e deixaria perguntas sem resposta até hoje. O desfecho chocante, a morte de Fernando e as controvérsias que abalaram a investigação. A captura de Fernando Dutra Pinto parecia marcar o encerramento do caso que havia mobilizado o país, mas a realidade estava muito longe disso. O que aconteceu nas horas e dias seguintes à rendição do sequestrador transformou um caso já dramático em uma das maiores controvérsias da história recente da segurança pública brasileira. A morte de Fernando, em circunstâncias abruptas e cercadas de dúvidas, abriu uma nova frente de investigação, desta vez não contra o criminoso, mas contra o próprio sistema encarregado de mantê-lo sob custódia. Logo após a rendição, Fernando foi levado a uma delegacia especializada em sequestros. Relatos da época indicam que ele chegou agressivo, tenso e demonstrando sinais de exaustão física e psicológica. A madrugada seguinte foi marcada por interrogatórios intensos, movimentação incomum de policiais e relatos não oficiais de que Fernando teria sido submetido a métodos de coerção. Ainda que as autoridades negassem qualquer abuso, a versão apresentada pela polícia logo seria contestada por diversos indícios que vieram à tona. O ponto de ruptura ocorreu quando Fernando foi transferido para o Hospital Geral de Guarulhos após alegar fortes dores no corpo. Os médicos ficaram alarmados com seu estado físico. Ele apresentava múltiplas fraturas de costelas, lesões internas severas e sinais evidentes de violência. A causa oficial da morte, divulgada posteriormente, foi infecção generalizada decorrente de traumatismo. Para muitos, essa informação foi um alerta claro de que Fernando havia sido brutalmente espancado, não pelos próprios sequestradores, mas por agentes públicos encarregados de sua custódia. A repercussão foi imediata. A morte de Fernando gerou indignação entre especialistas em direitos humanos, levantou suspeitas sobre abuso de poder e reacendeu o debate sobre tortura policial no Brasil. Por outro lado, uma parte da população e da mídia reagiu com indiferença ou até apoio tácito à violência, considerando o histórico criminal de Fernando e a crueldade do sequestro.
Essa divisão de opiniões tornou ainda mais complexa a análise do caso e contribuiu para uma polarização que se estenderia por anos. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar o que realmente aconteceu com Fernando enquanto estava sob custódia. Delegados e policiais envolvidos no caso foram chamados a depor, e vários prontuários médicos passaram por análise. Alguns trechos dos depoimentos chamaram a atenção. Havia contradições entre a versão da polícia e os laudos médicos, especialmente sobre o momento em que as lesões ocorreram. A polícia sustentava que Fernando já apresentava ferimentos decorrentes da fuga e de confrontos anteriores, mas os médicos afirmaram que muitas das lesões eram recentes e incompatíveis com acidentes ou quedas. A investigação interna da Polícia Civil concluiu que não houve tortura, classificando a morte como consequência de autolesões, traumas pré-existentes e de uma condição de saúde debilitada. Entretanto, a opinião pública permaneceu dividida. A imprensa destacou a falta de imagens, de registro cronológico e de transparência durante as horas em que Fernando esteve detido. Para muitos, a ausência de provas claras era, por si só, uma prova indireta de irregularidades. Outra questão importante foi o impacto psicológico e emocional que o episódio gerou na família Abravanel e no próprio Silvio Santos. Embora essa parte raramente seja destacada, o apresentador chegou a se pronunciar publicamente sobre a morte de Fernando, demonstrando compaixão, mas também preocupação com a violência institucional. Ele afirmou que a justiça deve ser feita pela lei, não pelas mãos de indivíduos, frase que se tornou amplamente divulgada à época. Enquanto isso, criminologistas e especialistas em segurança pública analisavam o caso sob outra perspectiva, a oportunidade perdida de compreender a mente de Fernando. Sua morte abrupta encerrou a possibilidade de estudos mais aprofundados sobre seu comportamento, motivações e perfil psicológico, elementos fundamentais para investigações futuras, especialmente em casos de sequestro com características semelhantes. Para esses especialistas, a morte de Fernando não apenas apagou uma peça-chave do quebra-cabeça, mas também comprometeu o aprendizado institucional que poderia ter fortalecido a prevenção de novos crimes complexos. O caso também reacendeu o debate sobre transparência policial. Por que as horas após a prisão não foram registradas? Por que não havia laudos detalhados e alinhados às versões oficiais? Quem deveria ser responsabilizado? Embora algumas respostas tenham sido oferecidas ao longo dos anos, muitas perguntas continuam sem solução. A morte de Fernando Dutra Pinto, portanto, não trouxe o encerramento esperado ao caso. Pelo contrário, abriu uma nova discussão sobre violência, abuso de autoridade e a fragilidade do sistema de custódia. O episódio deixou um legado controverso, que até hoje é debatido por investigadores, juristas, jornalistas e estudiosos da segurança pública. O que restava agora era compreender como esse desfecho moldaria os anos seguintes, não apenas na vida das famílias envolvidas, mas na própria estrutura da investigação criminal no Brasil. As consequências nacionais, impactos jurídicos, midiáticos e sociais do caso Patrícia Abravanel. A morte de Fernando Dutra Pinto, longe de encerrar o caso, foi o ponto de partida para uma nova fase. Uma fase marcada por repercussões nacionais que ultrapassaram o crime em si, influenciando debates jurídicos, práticas policiais, protocolos de segurança e até a forma como a mídia brasileira tratava crimes de alta visibilidade. O sequestro de Patrícia Abravanel se tornou um marco na história criminal do país, um episódio analisado até hoje por estudiosos por sua complexidade, sua exposição midiática e pela forma como evidenciou falhas e tensões profundas no sistema de segurança pública. O primeiro impacto imediato foi na cobertura jornalística. A imprensa viu no caso uma oportunidade de explorar uma narrativa dramática. A filha de um dos maiores comunicadores do país sequestrada, negociações tensas, uma fuga violenta, a rendição do criminoso na casa da própria vítima e, por fim, sua morte misteriosa. Era um enredo tão cinematográfico que, por semanas, dominou capas de jornais, programas policiais, revistas e noticiários nacionais. Entretanto, essa cobertura intensa também acendeu um debate ético. Até onde a mídia poderia ir sem comprometer a investigação? Havia limites para a exposição de fatos sensíveis? O caso se tornou um dos principais exemplos citados em discussões sobre sensacionalismo e responsabilidade jornalística. No campo jurídico, o sequestro de Patrícia abriu discussões sobre a necessidade de aprimorar leis relacionadas a crimes contra a liberdade individual. Na época, especialistas argumentavam que o Brasil carecia de protocolos mais rígidos e de penalidades mais severas para casos de extorsão mediante sequestro, especialmente porque essa modalidade de crime estava em ascensão desde o final dos anos 1990. O caso também evidenciou falhas no gerenciamento de crises, incluindo a ausência de preparo padronizado para situações de reféns de alta notoriedade, algo que levou a treinamentos e mudanças operacionais nos anos seguintes.
Outro ponto central foi a repercussão sobre a conduta policial. A morte de Fernando Dutra Pinto, ocorrida enquanto ele estava sob custódia do Estado, provocou questionamentos internos e externos. Mesmo com investigações oficiais concluindo que não houve tortura, a opinião pública permaneceu dividida. Organizações de direitos humanos cobraram transparência, enquanto setores da população defendiam a ação policial pela gravidade do crime. Essa disputa expôs um dilema recorrente no Brasil: como equilibrar o combate ao crime com respeito aos direitos fundamentais? Como garantir que a justiça seja aplicada dentro da legalidade? O caso se tornou um estudo emblemático dessa tensão. No plano político, a presença do então governador Geraldo Alckmin durante a negociação com Fernando, algo excepcional em termos de protocolo, gerou debates que perduraram por anos. Alguns analistas viram na atitude um gesto de coragem e tentativa de evitar derramamento de sangue. Outros a classificaram como perigosa, arriscada e politicamente motivada. Esse episódio serviu de base para discussões sobre limites e responsabilidades das autoridades em crises de segurança pública. Para a família Abravanel, as consequências foram tanto públicas quanto privadas. Silvio Santos, apesar de ter mantido uma postura admirável durante o sequestro e a invasão de sua casa, ficou profundamente marcado pelo episódio. Sua relação com a imprensa mudou, sua postura em temas de segurança tornou-se mais cautelosa e sua família adotou novos protocolos de proteção. Patrícia, por sua vez, reconstruiria sua trajetória pessoal e profissional ao longo dos anos, tornando-se apresentadora, figura pública e posteriormente deputada federal. Apesar disso, raramente falava sobre o sequestro, preferindo tratá-lo como um capítulo encerrado, mas não apagado, de sua vida. Do ponto de vista social, o sequestro provocou uma reflexão coletiva sobre segurança urbana em grandes centros, especialmente em São Paulo. Famílias de alta renda reforçaram medidas de proteção, empresas de vigilância registraram aumento nas contratações e o tema se tornou pauta constante em debates sobre criminalidade. O caso também simbolizou o auge de uma década marcada por sequestros de grande repercussão, como o de Washington Oliveto e outras personalidades públicas. Além disso, o episódio influenciou produções culturais, análises acadêmicas e até documentários investigativos. O caso Patrícia Abravanel passou a representar um divisor de águas, um evento que mostrou como crime, mídia e política podem se entrelaçar de forma explosiva. Seu impacto ultrapassou o tempo cronológico do sequestro e se instalou no imaginário coletivo como um dos momentos mais marcantes e estudados da história criminal brasileira. O legado do caso, portanto, é múltiplo. Ele escancara a vulnerabilidade de figuras públicas diante do crime organizado, revela falhas estruturais na investigação policial, expõe dilemas éticos da mídia e destaca a necessidade de aprimoramento constante das políticas de segurança. Quase 3 décadas depois, o episódio permanece como um estudo de caso essencial para jornalistas, investigadores, juristas e especialistas em gestão de crises. O sequestro de Patrícia Abravanel não foi apenas um crime. Foi um marco. Um espelho que refletiu, e ainda reflete, algumas das questões mais profundas e sensíveis da sociedade brasileira.